direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, a gente tem uma atuação que vai muito além do processo. Às vezes, a maioria da população tem uma ideia da defensoria como aquele advogado de quem não tem condições de pagar, que fica muito restrito nas áreas de família e na área criminal. Mas a defensoria ela tem toda uma atuação extrajudicial e coletiva muito forte. Então, nosso público-alvo, ele é sim as pessoas que são necessitadas economicamente, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem pagar por um advogado, mas nós também temos essa atuação com grupos sociais vulnerabilizados, aqueles grupos que mereçam proteção especial do Estado. E dentre esses grupos, vulnerabilizados por alguma situação, estão as pessoas idosas. E aí, antes de entrar nos direitos das pessoas idosas, eu gostaria de trazer um termo que eu não sei se todo mundo conhece, que é o idadismo. Alguém conhece o que é idadismo? Não? Sim? Então vamos ver o que é. Na verdade, voltando um pouquinho antes do idadismo, mas só eu acredito que todo mundo saiba, mas a pessoa idosa, pelo nosso ordenamento jurídico, é aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas tem alguns direitos das pessoas idosas que são a partir dos 65 anos. Por exemplo, a gratuidade no transporte municipal é a partir dos 65 anos e também o benefício da prestação continuada, o famoso BPC. Então, voltando lá no idadismo, ele nada mais é do que um termo que indica as atitudes preconceituosas, discriminatórias e as violências cometidas contra uma pessoa em razão da idade e, sobretudo, em relação às pessoas idosas. Então, o idadismo, na verdade, ele pode ser relacionado a qualquer idade. A gente vê também em relação aos jovens, às vezes, um preconceito pela pessoa ser jovem demais e por ela ser jovem demais, ou ela não tem capacidade, ou ela não pode ter aquele tipo de opinião. Mas o idadismo a gente vê com muito mais força, e de forma muito mais corriqueira em relação às pessoas idosas. E o idadismo, ele não age sozinho, ele geralmente está relacionado com outros tipos de estereótipos, preconceitos e discriminações, que são o capacitismo, que é relacionado com pessoas com deficiência, o sexismo, que é a discriminação em relação ao sexo, em relação às mulheres, sobretudo, e também ao racismo, que é a discriminação em relação às pessoas negras. Então, uma pessoa idosa que é mulher, negra e tem deficiência, ela vai ter muito mais preconceitos em relação a ela e muito mais dificuldades de estar exercendo seus direitos em sociedade do que, às vezes, às vezes não, com certeza, do que, por exemplo, um homem de meia idade branco. Então, a gente tem essa questão do idadismo junto com todos esses outros tipos de discriminação também. E aí essas discriminações, elas potencializam os seus efeitos quando estão em conjunto. E aí elas impactam sobre o bem-estar e saúde mental dos indivíduos. Então, ser anti-idadista significa combater os estereótipos sobre o envelhecimento, as atitudes e os comportamentos preconceituosos cometidos contra a pessoa idosa,
por exemplo, sempre está usando diminutivo para falar com a pessoa idosa, como se ela fosse uma criança, ou se não, falar às vezes com o acompanhante da pessoa idosa, mas não falar diretamente com ela. Tudo isso são formas de discriminação e está dentro desse conceito de idadismo. E aí, para começar também, a gente pensar um pouquinho assim no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente reproduz aquilo que aprendeu ou aquilo que está um senso comum, né, na sociedade. Mas tem vários mitos em relação ao envelhecimento que é importante a gente pincelar aqui um pouquinho, né? Tem um mito que as pessoas idosas são todas iguais, que elas vão envelhecer da mesma forma, precisando dos mesmos cuidados, ou né, não conseguindo ser autônomas, enfim, envelhecer com saúde. Mas, na verdade, há diversas maneiras de envelhecimento. Vai pessoas que vão envelhecer e que vão estar nos seus 90 anos com toda a autonomia, enfim, que a questão do envelhecimento não vai impactar na sua qualidade de vida. Também que não há vida sexual na velhice, é um mito, a sexualidade está presente ao longo de toda a vida. Também é um mito que apenas os familiares têm a obrigação de assegurar à pessoa idosa uma velhice com dignidade. Na verdade, isso é uma obrigação de todos nós. Então, os familiares têm sim essa obrigação, em primeiro lugar, a sociedade tem a sua obrigação também, e o Estado, caso a família e a sociedade não consigam assegurar essa dignidade à pessoa idosa. Pessoas idosas não conseguem aprender coisas novas, também é um mito, a gente aprende coisas novas em todos os momentos da vida. O mito de que a pessoa idosa volta a ser criança. Na verdade, apesar de alguns comportamentos lembrarem uma criança ou até mesmo em razão de alguma doença precisar de cuidados especiais, as pessoas idosas não voltam a ser crianças. Então, foi como eu disse, a gente deve evitar esse uso de palavras no diminutivo ou infantilizar aquela pessoa. Também é um mito que toda pessoa idosa tem problemas de memória. Então, expressões como está esquecido, gaga, caducando, é normal da idade, são expressões de idadismo. Na verdade, há alterações no sistema neurológico à medida que a pessoa envelhece. Contudo, isso não significa que haverá necessariamente um comprometimento de memória. É importante a gente lembrar que a demência não faz parte do processo do envelhecimento, é uma doença como qualquer outra. Não necessariamente a pessoa está ficando idosa, né, está envelhecendo, ela vai ter problema de memória ou, enfim, ter doenças relacionadas a isso. Toda pessoa, um mito também, né, que toda pessoa idosa é dependente, sempre deve estar acompanhada de um familiar e tenha melhores condições de decidir ou fazer algo, também é um mito. Na verdade, há pessoas autônomas e independentes. E aí, uma das formas de combater esse idadismo é a responsabilidade geracional. E o que é isso, né? É quando passamos a imaginar como seremos ou como desejamos o envelhecimento. Dessa forma, a gente pode nos reconhecer nos idosos que convivemos. Então, muitas vezes a gente fala, tem que resgatar a criança interior, e aí a gente tem, né, essa relação com a questão da criança, porque a gente já viveu isso. Mas é importante a gente lembrar e ter isso em mente que a gente também vai envelhecer. Então, a partir do momento que a gente toma consciência que a gente vai, né, envelhecer, a gente tem aquele olhar, né, para a pessoa idosa com mais empatia. A gente consegue se reconhecer naquela pessoa idosa. Então, o envelhecimento ele deixa de ser algo distante e passa a ser um bom companheiro. Isso
Isso ajuda a nos tornar responsáveis com as pessoas de todas as gerações, passadas e futuras, que temos o dever de cuidar. Então, a gente conseguir resgatar a criança interior e também conseguir imaginar o nosso envelhecimento, né, esse processo, a gente consegue ter mais empatia tanto com as crianças, adolescentes e como aqui no nosso tema de hoje, que é a pessoa idosa. E aí, agora indo, né, direto para o tema específico, que são os direitos das pessoas idosas. Na verdade, a pessoa idosa, ela tem todos os direitos fundamentais que todas as pessoas têm, né, que todos nós temos. Mas pela sua situação específica, né, de processo de envelhecimento, pela idade, pelas características físicas, pelas suas necessidades específicas, ela também tem direitos específicos. Então, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê o direito à proteção integral da pessoa idosa. Aqui a gente pode fazer um paralelo também com a proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente. Aqui, a pessoa idosa também tem essa proteção integral assegurada pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E aí também tem outros direitos específicos. Um que é muito conhecido é a garantia da prioridade de atendimento, que é uma expressão da garantia do envelhecimento digno como mecanismo de viabilização e facilitação da participação social. No atendimento da pessoa idosa, né, devem ser observadas as peculiaridades da pessoa e suas respectivas necessidades. Então, pelas necessidades da pessoa idosa, a legislação, ela previu, né, determinou que houvesse essa prioridade no atendimento. E aí, a prioridade de atendimento em estabelecimentos gerais, né, que a gente colocou como exemplo de saúde, prioridade também na formulação e na execução de políticas públicas. Então, políticas públicas envolvendo pessoas idosas têm prioridade também, bem como na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da pessoa idosa. Isso também está previsto no Estatuto. Prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução de autos e diligências. Então, de uma forma geral, na justiça, né, nos processos judiciais e nos processos administrativos tem essa prioridade. O acesso preferencial aos locais de eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. A prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda e prioridade no embarque no sistema de transporte coletivo. Mas, na verdade, essa prioridade é bastante ampla. Então, a gente vê, né, a fila prioritária da pessoa idosa, enfim. Aí tem o direito ao respeito e à dignidade, direito à liberdade, direito a alimentos. Isso é importante a gente conversar um pouco, que a pessoa idosa, ela tem direito a solicitar alimentos de seus parentes, filhos, cônjuge, companheiro, né, ex-cônjuge, ex-companheiro, caso ela não tenha meios de assegurar a sua subsistência. Então, mesmo quando a pessoa recebe algum benefício e fica comprovado que aquele benefício não é suficiente para ela arcar com as suas necessidades, é possível fazer essa solicitação de alimentos. E aí não tem uma previsão legal contra quem especificamente ou o valor. Aí a pessoa idosa que vai indicar, né, quem seria a pessoa que ela gostaria de solicitar os alimentos, e a partir da necessidade da pessoa idosa e da possibilidade da pessoa que ela indica, né, que vai solicitar os alimentos, vai verificar o valor dessa pensão. E caso a pessoa idosa, né, não consiga arcar com a sua subsistência, a família também não consiga, tem o benefício de prestação continuada.
Só que é um dos casos que o direito vem aos 65 anos, porque o benefício da prestação continuada é só a partir dos 65. Aí, caso antes dos 65 não tenha meio de subsistência, nem o próprio idoso, nem a sua família, aí vai ter que verificar os outros benefícios da assistência social. Benefícios eventuais como cesta básica, tem o Bolsa Família, para poder estar mantendo o mínimo existencial dessa pessoa. Aí o direito à saúde, que inclui prevenção, promoção, proteção e recuperação, então é a saúde como manutenção do bem-estar. A pessoa idosa, como todos nós, tem atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito importante a gente conversar também, porque às vezes a gente vai conversando com as pessoas e escutar, eu estou endividado porque eu estou pagando medicamento, eu estou pagando tratamento, enfim. A gente tem, no Brasil, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema gratuito e universal. Claro que o Sistema Único de Saúde, ele tem os medicamentos que estão lá na lista do Rename, tem toda uma situação, o que está padronizado, o que não está, mas a gente tem mecanismos de também, se for o caso da pessoa não conseguir usar os medicamentos padronizados, ou estar muito tempo na fila, enfim, a gente judicializar essas situações. Claro que a judicialização é sempre a última opção, a gente sempre tenta a solução administrativa com os entes, então verificar com o município por que não está tendo aquela consulta médica ou o exame, por que está demorando, o que está acontecendo. A Defensoria faz esse trabalho, também com o Estado, e agora aqui no município a gente está tendo o atendimento da Defensoria Pública da União, não sei se todo mundo sabe. A Defensoria Pública da União, ela não tem um estabelecimento físico, não tem uma sede física, mas ela está fazendo atendimentos virtuais por meio de e-mail. Então, é importante porque alguns dos medicamentos ou tratamentos mais complexos são direcionados para a Justiça Federal quando não se consegue diretamente junto ao Estado. E hoje a gente está já tendo aqui em Itabuna essa atuação da Defensoria Pública da União, que é muito importante, começou esse ano. Então, o idoso também tem direito a acompanhante e a mensalidade do plano de saúde não pode ser reajustada a mais do que das outras pessoas, simplesmente porque aquela pessoa é uma pessoa idosa. Então, nos planos de saúde, o último reajuste por idade é aos 59 anos. Depois são só os reajustes mesmo de questão ordinária, digamos assim, mas não por idade. E caso também seja verificado que há um reajuste muito alto depois dos 59 anos, pode-se verificar se aquele reajuste não está transvertido, Fala que é um reajuste ordinário, mas na verdade está reajustando por conta da idade, mas com outro nome. Então, isso tudo tem que ser verificado para ver se não é uma prática abusiva do plano de saúde. A pessoa idosa também tem o direito ao lazer, e aí, para buscar assegurar isso, tem a previsão da meia entrada, que é ter a gratuidade no mínimo o desconto de no mínimo 50% na compra dos ingressos e também a prioridade para o acesso preferencial ao local do evento. Aí o direito à profissionalização e ao trabalho é vedado qualquer discriminação em relação à idade, limite de idade para exercer determinada profissão, a não ser que realmente a própria profissão exija isso.
E também não pode haver discriminação salarial por conta da idade. Agora, o direito ao transporte, que às vezes também, como tem algumas diferenciações, pode surgir dúvida, né? Então, é assegurada a prioridade da pessoa idosa no embarque e desembarque no sistema de transporte coletivo, bem como reserva de 10% dos assentos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. Aí a gratuidade vai depender do tipo de transporte. O transporte municipal, a gratuidade é garantida a partir dos 65 anos. Uma lei local pode prever o transporte, a gratuidade de transporte do município para 60. Mas se não tiver essa lei local do município prevendo a gratuidade para 60, aí aplica a regra geral da idade de 65 anos. É vedada a imposição de prévio cadastro do idoso para ter acesso à gratuidade. Basta apresentar documentos de identificação com foto que comprove a idade. Então, caso o município resolva que só vai poder andar com gratuidade o idoso que tiver um cadastro, isso é ilegal. O idoso, para poder ter acesso ao transporte gratuito, é só documentos de identificação com foto que tenha a idade, comprovando que faz jus àquele direito. Agora, o transporte interestadual, que muda de estado, que, por exemplo, vai da Bahia para Sergipe, é garantida a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo às pessoas idosas. Aí sim, interestadual é a partir de 60 anos, diferente do municipal. Com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, diferente do municipal, que não se avalia a renda da pessoa, no interestadual tem que comprovar que é de baixa renda. Aí, se naquele ônibus, por exemplo, já tiver as 2 vagas preenchidas, a pessoa idosa ela tem desconto de 50% para pagar, para comprar a passagem naquele ônibus que já não tem mais a gratuidade disponível. Para comprar também com esse desconto, tem que comprovar os requisitos, tanto que possui 60 anos, como que a renda é igual ou inferior a 2 salários. Aí o intermunicipal vai depender da lei estadual, como que é o regramento dentro do estado. Aqui na Bahia é igual ao caso do interestadual. Então, são 2 vagas gratuitas para pessoas com mais de 60 anos e com renda igual ou inferior a 2 salários. E caso já esteja preenchido, 50% de desconto na passagem. E aí a gente também tem a previsão das vagas em estacionamento, que são 5% das vagas. Tem que ser garantidos para uso exclusivo de pessoa idosa e também estar em um local que facilite o acesso da pessoa àquele serviço. Por isso que a gente verifica, por exemplo, nos shoppings, que geralmente a vaga da pessoa idosa, ou enfim, as vagas preferenciais estão próximas da entrada. Também a pessoa idosa tem direito à habitação, que é o direito à moradia digna no seio da família ou desacompanhado, se assim desejar, ou ainda excepcionalmente em instituição de longa permanência para idosos, público ou privado. Então, a gente percebe aqui que a prioridade é aquela pessoa idosa estar no seio da sua família, seja morando sozinho ou morando com os parentes, os filhos, enfim, e apenas de forma excepcional estar acolhida numa instituição de longa permanência. Aqui é importante falar que nos programas
de habitação tenha uma reserva de 3% das unidades para pessoas idosas, né, serem contempladas, e que esses apartamentos são preferencialmente no térreo, para facilitar a questão da locomoção e do acesso. E aí, aqui falando um pouquinho das instituições de longa permanência. São abrigos para idosos em situação de violência, abandono ou falta de recursos familiares. Podem ser públicas ou privadas e devem seguir padrões de habitação, alimentação e segurança. Elas devem buscar preservar os vínculos familiares e sempre passar as informações sobre as responsabilidades legais para os familiares das pessoas que estão ali sendo acolhidas. As instituições de longa permanência filantrópicas não podem cobrar mensalidades maiores que 70% do rendimento da pessoa idosa. Isso está no Estatuto do Idoso. A fiscalização é feita pelo Ministério Público, Conselhos do Idoso e Vigilância Sanitária. A Defensoria também tem a atribuição de fazer vistorias e fiscalizações. Mas, geralmente, essa demanda fica mais a cargo do Ministério Público, Conselho do Idoso e Vigilância Sanitária. Mas, caso tenha alguma situação específica que não esteja conseguindo, enfim, com os outros órgãos, pode estar procurando a Defensoria para a gente fazer algum tipo de articulação. Os dirigentes dessas instituições são responsáveis civil e criminalmente pelos atos praticados contra os idosos. E agora a gente vai entrar um pouquinho em relação à violência contra a pessoa idosa, que é algo também que, infelizmente, a gente vê com muita frequência. Então, aqui eu trouxe uma charge que eu acho que exemplifica um pouquinho assim, também para descontrair. Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. É melhor não nos metermos. Melhor pra gente, com certeza, mas é pra velhinha. Então, aqui eu trouxe o conceito de maus tratos. É ato único ou repetido, ou ainda com uma ausência de ação apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia, e que ocorra dentro de um relacionamento de confiança. Geralmente, os maus tratos, eles são praticados dentro da própria família ou dentro da instituição, né, que aquele idoso está acolhido, enfim, sempre dentro de uma relação de confiança. E aí a gente tem vários tipos de maus tratos. Tem os maus tratos físicos, que é o mais conhecido, que é quando tem o uso de força física para compelir os idosos a fazerem o indesejado, feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. Tem os maus tratos psicológicos, que são agressões verbais ou gestuais, objetivando aterrorizar, humilhar, restringir sua liberdade ou isolar do convívio. Tem algo que ocorre muito, que é o abuso financeiro ou material, que é a exploração imprópria ou uso não consentido de recursos financeiros patrimoniais. Às vezes pega o cartão da pessoa idosa, faz saque, faz empréstimo no nome, né, daquela pessoa. Isso está dentro de maus tratos, que é o abuso financeiro ou material. Temos também o abuso sexual, que é o ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, visando a excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Nós temos também a negligência, que é a recusa ou omissão de cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Geralmente está associada a outros abusos que geram lesões ou traumas físicos, emocionais e sociais,
em particular para aqueles em situação de múltipla dependência ou incapacidade. Temos também o abandono, que aí é a ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares na prestação de socorro. Temos a autonegligência, quando o idoso ameaça a própria saúde ou segurança pela recusa ou fracasso de prover a si próprio cuidado adequado. Temos também o abuso médico, que cuidados médicos de forma negligente ou imprópria. A violação dos direitos humanos, que é a privação de qualquer direito inalienável, como a liberdade, direito de fala e privacidade. A segregação involuntária. Ela se relaciona ao espaço das instituições sociais que abrigam o idoso. Manifesta-se por qualquer forma de segregação ou outro ambiente ou ala de um idoso residente, sem o consentimento de seu representante legal e sem seu consentimento próprio também. E aí, quando acontecem, essas situações de violência, de discriminação, de maus tratos em relação aos idosos, quem a gente deve procurar? A gente deve procurar a delegacia, porque nesses casos isso envolve a área criminal, é crime, maus tratos contra a pessoa idosa é crime. Então, os órgãos e instituições para serem procurados de forma imediata são a delegacia e o Ministério Público, que são as instituições que atuam nessa área criminal no sentido de fazer as investigações, denunciar e fazer, implementar as sanções, enfim, cabíveis para o caso. O Conselho do Idoso é importante também acionar para fazer essa mobilização social, enfim, essas articulações, também junto aos órgãos, A defensoria, a gente também recepciona, a gente não atua na área criminal no sentido de acusação. Então, para fazer a investigação do crime, para fazer boletim de ocorrência, isso tem que ser com o Ministério Público e a delegacia. A defensoria, o que a gente faz? A gente pode estar mais na área, a gente atua mais na área civil, que eu vou até falar daqui a pouco. Mais na parte de conciliações, de solicitações de pensão alimentícia, enfim, se precisar entrar com uma ação de curatela quando a pessoa idosa ou alguma pessoa com deficiência não tem condições de, por si só, praticar os atos da vida civil. Quando a pessoa idosa está sem o registro de nascimento, ou nunca teve, ou perdeu, isso tudo a defensoria atua. Mas na parte de investigação e de punição referente aos maus tratos, aí é a carga do Ministério Público e da polícia, da delegacia. E o Conselho do Idoso, ele atua nessas articulações com a comunidade, com o poder público, fazendo as fiscalizações, tanto nas instituições de longa permanência, tanto fazendo articulação política para estar passando uma lei que beneficia a pessoa idosa na Câmara dos Vereadores, ou que o Executivo implemente políticas públicas em favor da pessoa idosa. Então, esse é o papel do Conselho do Idoso. E é importante, voltando na charge, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Então, não é só a própria pessoa, a pessoa idosa que está sofrendo de maus tratos ou seus familiares. Por exemplo, se eu sou vizinho daquela pessoa e eu estou vendo que ela está ou em cárcere ou está sofrendo maus tratos, enfim, está tendo seus direitos violados, eu posso pegar e fazer a denúncia. Não precisa ser um parente, enfim.
é até uma obrigação nossa, né, nesse caso. E aí tem a comunicação compulsória, que aí é realmente quem tem o dever de fazer essa comunicação. Se a gente, né, a gente fica mais no âmbito de você estar vendo a pessoa ali sofrendo uma violação, de buscar acessar aquela violação de direitos. Mas tem pessoas que têm a obrigação legal de fazer essa denúncia, essa comunicação em caso de violência. Então, uma vez verificada a suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa, os profissionais da área da saúde e o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência têm a obrigação de comunicar. Se essas pessoas que têm a obrigação de comunicar não comunicam, elas respondem por isso, inclusive tendo que pagar a multa. E aqui, para fechar, né, só complementando a atuação da Defensoria. Chegando uma pessoa idosa, a gente faz o acolhimento, o atendimento, os encaminhamentos necessários e as orientações. Tem tanto a assistência jurídica quanto a assistência psicossocial. A gente na Defensoria tem o nosso núcleo de assistência psicossocial, então a gente conta com uma assistente social e com uma psicóloga. Os casos mais sensíveis que precisam de um acolhimento, né, pela assistente social e psicóloga, tem esse acolhimento pelo NAP, que vai verificar toda a situação, né, como o próprio nome diz, psicossocial daquela pessoa. Então, verifica as suas necessidades, faz o encaminhamento para a rede de proteção, para os equipamentos da assistência social, verifica se aquela pessoa precisa de algum benefício do assistencial, precisa estar sendo acompanhada pelo CRAS ou por algum outro equipamento e faz as devidas comunicações para aquela pessoa ter acesso aos seus direitos. A assistência jurídica é dentro dessa seara, ou uma ação de interdição, né, de curatela, ou essa situação também que é muito interessante da questão do registro de nascimento. Vez ou outra aparecem pessoas idosas lá na Defensoria sem qualquer registro de nascimento, sem qualquer documento. Então, caso vocês, né, conheçam pessoas que estão sem documento qualquer, independente de ser pessoa idosa, que a gente está nesse foco, mas é importante que vocês saibam que a Defensoria Pública, a gente auxilia a essas pessoas a fazerem a sua regularização documental. Muitas vezes a pessoa já foi registrada, mas perdeu a sua certidão de nascimento, não lembra onde foi registrada, então a Defensoria faz toda uma busca cartorária para tentar achar o registro de nascimento dessa pessoa, para então poder regularizar a documentação pessoal. Se a gente não acha o registro de nascimento, aí precisa abrir um procedimento de abertura de registro tardio, para a gente poder estar abrindo um assento de nascimento para aquela pessoa, já que a gente não achou, e a partir daí ela ter a certidão de nascimento e poder ter todos os seus documentos. Lembrando que uma pessoa que não tem o registro de nascimento, não tem um CPF, não tem uma carteira de identidade, ela não consegue ter acesso aos seus direitos. Então é muito importante que, caso vocês conheçam, né, pessoas nessa situação, que a Defensoria faz esse tipo de atendimento. Então, a gente também trabalha muito com a conciliação, principalmente na área de família, aplicando métodos e técnicas que busquem soluções pacíficas para os conflitos. É como a gente sempre diz, e a nossa própria lei também, ela determina, né, que a gente sempre busque a solução extrajudicial dos conflitos. Principalmente no direito de família, quando está tendo um conflito ali no seio familiar, é muito melhor que a gente consiga
que as pessoas cheguem no meio termo e a gente consiga conciliar, do que coloque essa decisão para uma terceira pessoa decidir, né? Que no caso é o juiz. Então, as pessoas que realmente sabem da situação, o que está acontecendo, até onde pode ir, até pode ceder, é sempre importante que a gente consiga chegar num acordo e não terceirize essa decisão. Claro que nem sempre isso é possível. Quando a situação envolve violência, a pessoa não tem condições, não está numa situação de paridade com a outra para poder conciliar, a gente não incentiva a conciliação, porque aí é revitimizar aquela pessoa. Mas, sempre que possível, a gente prioriza a solução consensual dos conflitos. E a gente também faz a mobilização social junto à sociedade com foco na prevenção e erradicação da violência e preconceito contra a pessoa idosa, que é um pouquinho o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa educação em direitos, essa palestra, trazendo essas informações com o intuito de coibir essas violências e saber o caminho, né, caso ocorra, como a gente, enquanto sociedade, enquanto familiar, pode estar direcionando para buscar resguardar o direito da pessoa idosa. Então é isso, pessoal, que eu preparei para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida eu me coloco à disposição.